computer. Então, fala pessoal, estamos continuando aqui nas aulas de Vue.js, né? Vamos só recapitular. Eu não lembro se a gente fez a 9 ou se a gente só deixou, só apresentou a 9. Eu acho que a gente só apresentou, a gente não chegou a resolver o V9. Vocês lembram? Deixa eu dar uma olhada. Tá. Foi até a 9. Ficou faltando a 10. Então a 9 a gente fez. Só que eu não assisti tudo porque deu esse erro do botão lá, e aí eu fui interromper, né? Eu parei para poder... Tá. Porque a gente, né, o que é o V8? O V8 fala de VModel, que é a forma de você fazer as duas formas, as duas formas de data bind, né? Ou seja, você pega um input, esse input ele tanto alimenta o data, quanto se você mudar o data, ele muda o input, né? Então é esse two ways, né? As duas formas de ligação, né? Ligação em mão dupla. Então, daí a gente começa, a gente faz o input de rating, né? E aí, depois, no VModel, continuação, a gente tenta fazer uma validação de formulários, né? Tá? Então, vamos lá para o V9. Vamos, eu acho que a gente meio que apresentou e a gente não fez isso aqui, não. Tá? Então, vou voltar aqui, vou dar um passo para trás aqui. Então, deixa eu dar um git status, garantir que não tem nada aqui sujo. Aí eu vou com git checkout L09. Start. CD aí, professor. Só dá Oi? uma arrumadinha ali no CD, é Git, né? O CD ali no começo. Obrigado. Aí eu venho aqui no index, dou um go live e vamos ver o que vai apresentar aqui. Tá. Então, basicamente, eu estou aqui em nota, né? Daí, vamos pensar que eu não dei a nota, eu clico em enviar, né? Ele mandou aqui uma mensagem, ó, seleciona uma nota, né? Então, primeiro, que eu acho que eu gostaria de ter mais campos, ó, eu queria ter o name, o review e nota, né? Eu queria 3 campos, e daí note o que ele quer fazer, ele quer que você, ao invés de... Deixa eu mostrar aqui de novo. Tá vendo que eu não selecionei a nota, eu cliquei em enviar, ele aparece essa mensagem. Essa mensagem, se você pensar em usabilidade, é muito ruim, né? Isso aqui é um alerta. A gente deu um alert aqui falando, ó, preencha a nota. Aí se eu preencho a nota, daí eu clico em enviar, ele gerou aqui, né? Então, isso aqui é meio ruim, tá? Então, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer... A gente pode criar, por exemplo, um data de erros, né? E aí a gente mostra os erros aqui se não foi preenchido, né? Então, daí ele não fica dessa forma de mostrar esse alerta. Esse alerta é muito ruim. Tá? Vamos até ver aqui no código. Ó, tá aqui. Então ele põe lá, ó, se não tem o curso.rating, ele dá esse alerta, né? Então isso aqui que eu tô falando que não é legal, tá? Então a gente pode fazer isso, ele mostra lá uma mensagem para o usuário, resolve o problema, mas pensando em usabilidade, né, um site que tem uns alertas assim é muito ruim, tá? Então a gente quer evitar de fazer isso. Então a gente vai continuar vendo o VModel e ver como que a gente resolve isso, tá bom? Então deixa eu pegar aqui. Vou dar um git checkout, eu vou pôr aqui pro... Tá bom. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, primeiro, vamos pegar aqui onde tem o... Vamos pegar um registro, né? Tem o ID, rating, né?
Então, vamos pôr um novo campo aqui, tá? Que é o... Deixa eu ver no PDF aqui. É o nome, né? Então, a gente vai pegar aqui e vai pôr o name, tá? Então, a gente começa o name aqui com vazio também. Só que daí a gente tem que repetir isso aqui, né? Em todos os IDs aqui, tá? Então, ó, eu tenho reviews, eu tenho errors, tenho rating. Tá. E aí a gente vem aqui no HTML, dar nota, né? E o dar nota está aqui, eu tenho um campo de nota, né? Daí eu posso criar um outro campo aqui, crio um P, e aí eu crio um input text, e vai ser o name, ID, name, não precisa ter ID. E aí eu ponho aqui, ó, um vmodel igual a course.name. Vamos salvar aqui. Já apareceu o nome aqui, né? E aí, é claro, eu acho que a gente consegue colocar um label aqui também. Ó, né? Visualmente não está muito bonito, mas a gente consegue dar um nome e consegue dar uma nota, tá? E aí aqui eu tirei a validação, né? Ah, não, ele está fazendo a validação ainda. Então, o que que acontece? Eu tenho um input, que é o botão enviar, né? Que é esse submit. O que que submit faz? Ele manda um send review. Então, esse send review é um método, né? Que está aqui no meu JavaScript. Então, vamos por aqui para baixo. Então, vamos achar aqui. Send review, tá aqui. Então, ele chega aqui, né? Então, inclusive tá aqui, ó. Tarefa. Verifique se tem uma nota. Caso contrário, retorne com um erro. Utilize uma forma diferente deste alerta, né? Então, eu não quero esse alerta, tá? Então, qual que seria a ideia? A ideia é que eu vou pegar e vou fazer o seguinte, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem? Beleza aí, Luiz? Sim, aqui Tudo tá. certo, tudo certo. Luiz já deve ter feito isso aí, né? Não, não, esse exercício eu acabei não fazendo, não. Infelizmente, cara. Então, olha só. Da mesma forma que ele tem todos os dados aqui, tá vendo que eu tenho um erros? Então, eu já criei para vocês, para fazer essa tarefa, o erros, que é um array, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o nome e o rating, que é o que o vmodel está preenchendo, esses dois campos, e eu tenho um erros, que está vazio. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, antes do botão, eu vou criar aqui, ó, um P, e vou pôr o erros aqui, tá? Course.erros. Errors. Aí, vou deixar assim. Tá? Então, ó, se a gente olhar aqui, tá aqui, ó, o array vazio de erros, tá? Então, agora, eu posso fazer assim, ó. Eu venho aqui, vou procurar aqui o send review. Tá aqui o send review. Então, põe aqui, ó. Se você não tem o rating, não tem nota, eu faço assim, ó. Course. Não, primeiro eu posso limpar aqui. Course.errors. Eu garanto que ele vai estar vazio. E aí eu ponho course.errors.push. E aí eu ponho a mensagem aqui, ó. Eu posso até falar assim, né?
O valor da nota é obrigatório. E aí eu faço outra validação aqui. If not course.name, né? Então, se não preencher o nome, eu ponho aqui. Preencha seu nome antes de enviar a nota. E aí eu dou um... Posso até fazer assim daí, ó. Aí eu ponho if o course.errors.length maior, né, diferente de 0. Então, se tiver erro, aí eu dou um return, né? Eu não vou submeter a nota, tá? E aí eu posso... Tá, vamos ver o que acontece agora. Eu venho aqui, não ponho nome, não ponho nota e dou enviar. Ó, daí ele já apareceu aqui, tá vendo? Ó, preencha seu nome antes de enviar a nota, o valor da nota é obrigatório. E ele não enviou, né? Ó, ele ficou aqui, ó, ele não enviou. Daí a hora que eu preencho isso aqui, se eu clicar em enviar, já mudou. Só ficou falando, ó, o valor da nota é obrigatório. Então você percebe que eu tirei aquele alerta e eu criei um array de erros. E agora, um array de erros, eu posso brincar à vontade, né? Então eu venho aqui... Esse conteúdo da array aí a gente pode indentar também, professor? De repente, indentar não, indexar, né? Então, daí eu posso fazer assim, ó, eu posso fazer um VFOR aqui, ó, VFOR, daí eu ponho aqui, tirar a for chave ali. error in course.errors, né, e daí aqui eu ponho só o erro. Não sei se é isso que você estava pensando, vamos ver. Olha, eu acho que eu errei alguma coisa. VFOR igual. Vamos ver o erro que deu aqui. Eu acho que é sem o for, né? É o v-for igual, e aí erro em... Obrigado. Erro em course.errors. Olha lá. Então, vem aqui, dar a nota. Cliquei, ó, já apareceu aqui. E aí eu poderia até pôr vermelho aqui, né? Eu pego uma cor vermelha e já fica igual o print aqui, ó. Né? Já deixo assim. Então, aqui é só mais mostrar a ideia para vocês, tá? Mostrar a ideia de que é uma alternativa, né? Então, eu fiz um condicional, um desvio condicional, onde eu não deixo esse botão fazer o que tem que fazer enquanto os campos não estiverem do jeito que eu quero. E aí, visualmente, eu posso jogar isso aqui onde eu quiser, né? Então, eu poderia jogar essa mensagem embaixo do nome, essa aqui embaixo do valor, poderia, sei lá, colocar um... Né? Tem várias formas de fazer isso. Então, mas aqui eu só quero demonstrar que eu tenho a validação lá no meu data, e aí, visualmente, eu jogo onde eu quiser isso aqui, tá? Pode jogar até dentro do próprio nome aí, né? A mensagem. É que é pequeno, não vai caber, né? É a do Não, segundo daí mesmo, tem né? ferramentas, aquilo assim, ó, HTML, CSS, Hint, né? Aí tem, tipo, essas ferramentinhas assim também, ó. Aí você poderia jogar de uma forma que fique assim, quer ver? Teria o mesmo comportamento do require no formulário? Ou é... Eu acho que o require é alerta também, né? Não, então, isso aqui é uma alternativa, né, do required, mas concordo com você, eu poderia colocar um required, mas às vezes a gente não quer fazer só o required, porque imagine o seguinte, quer ver, ó, mas é ótima pergunta, mas quer ver, ó, deixa eu fechar aqui, imagine o seguinte, então, vamos fazer o que o Luiz falou, gostei, eu venho aqui e falo, mas eu não preciso fazer nada desse código JavaScript, eu venho aqui e ponho um required, né, certo? Ó, isso aqui, daí se você vem aqui e não preenche, a hora que você der um submit, ó, ele já põe aqui, preencha, né? Ele só não tá aparecendo em português porque eu acho que a gente não traduziu aqui, né?
Só que daí qual é o problema disso? Às vezes a gente não quer fazer uma validação simples assim. Daí eu ponho required, eu venho aqui, dou um A. E dou um... Pronto, ele já não validou mais. Então, aqui, eu posso vir aqui no JavaScript e fazer uma validação melhor do que isso, né? Então, eu venho aqui e ponho assim, ó. Ao invés de pôr not course.name, eu posso falar, olha, um course.name .length tem que ser maior do que 5. Então, daí, aí eu ponho menor aqui, ó. Então, daí o que acontece com esse tipo de lógica? Então, se a pessoa colocar um A, eu vou dar um enviar, ele fala, ó, preencha o nome antes de... Então, ele não aceita um nome ABC, entendeu? Ó, o nome ABC, ele continua falando que tá faltando. Aí, a hora que eu coloco o nome, ó, Roger, daí ele aceita o nome, entendeu? Então, essa é a diferença do required. Né? O required é só preenchido e não preenchido. Então, essa é a ideia desse tipo de validação. A gente consegue colocar regras mais inteligentes assim. Beleza? Então, essa Required lição serve mais 9... para mensagem, né? É. Então, essa ideia aqui da lição 9 era só mais para demonstrar um pouco disso, validação de formulários de uma forma diferente, tá? Então, eu não quero usar a validação de formulário apenas usando o required, eu quero fazer outro tipo de validação. Então, basicamente é isso, tá? E aí eu posso usar um data auxiliar. No caso aqui, eu usei o erro, né? Então, eu criei o errors aqui dentro do curso e eu adicionei isso numa variável, tá? Dentro do meu data, que aí eu posso exibir onde eu quiser e eu posso fazer a validação que eu quiser, usar que tipo de lógica eu quiser aqui nessa validação, né? Beleza? Fez sentido? Sim. Fez. Tá bom. Então, vamos para a próxima lição. Tá. Essa lição aqui é do Toast, tá? Então, essa lição do Toast aqui, quer ver, ó, esse aqui eu já vou direto para a lição Deve final. ter lá no Beautify, né? Uns prontos. Então, isso aqui, quer ver? Se você procurar no Google, né, o que é o toast? O toast eu acho que vem da torradeira, sabe aquele pão, daquelas torradeiras que você põe o pão de forma na torradeira, daí quando o pão fica pronto, ele pula da torradeira? Então, o toast eu acho que vem daí. Ele quer que você apareça uma mensagem bonitinha, quer ver? Então, ó, quando eu... Deixa eu dar um refresh aqui. Olha lá, nota, dar uma nota, ele vem para cá. Daí eu ponho a nota aqui, ó. Na hora que eu dou enviar, ele aparece esse toast, tá? Então, o que a gente precisou fazer? Se você procurar Vue.js toast, tem vários toast pronto que você pode plugar no seu projeto, né? Então, e tem uns que eles passam o CSS pra gente. Se bobear, foi esse que eu peguei, tá? Eu peguei de algum desses, em algum lugar eu coloquei referência de onde eu peguei, mas olha, tem muitos toast aqui, para você escolher qual que você gosta mais, tá? E basicamente essa é a ideia. Você quer chamar um código JavaScript, que a hora que você clica num botão ou qualquer condição, você quer que ele apareça aquele efeito, né? Que ele mostra uma notificação para o usuário. Isso fica muito legal, porque você está comunicando com o usuário, que a ação que ele clicou deu certo, né? Então, basicamente é isso que a gente quer fazer, tá? Então, a mesma coisa aqui, eu quero comprar um curso, ó, eu cliquei no comprar e ele falou, ó, beleza, você adicionou esse curso. Aí eu clico de novo, ó. Então, essa é a ideia. Então, é uma resposta, né? Então,
é que a próxima lição ela vai ser sobre componentes, tá? Então, isso aqui é para mostrar para vocês, quer ver? Vamos ver o código que eu tive que fazer para conseguir fazer isso. Tá? Então, eu imagino, deixa eu relembrar aqui. Olha, eu adicionei um pouco de HTML aqui, eu criei uma div, que ela tem um condicional aqui para se ele vai mostrar ou não, e tem um esqueminha de cor, porque às vezes você pode mandar uma mensagem e você põe, eu quero verde a mensagem, quero amarelo ou quero vermelho quando dá um erro, né? Então essa div ela fica invisível. Mas quando a gente clica lá no enviar nota, no send review aqui no final eu ponho isso aqui, ó, this.showToast. E aí eu ponho uma mensagem. Esse showToast é um método que está aqui no próprio JavaScript, né? Que ele fala que ele põe a mensagem, daí ele esconde, daí ele mostra, e aí ele cria um timer. Eu não sei se vocês lembram das aulas de JavaScript, isso aqui é de JavaScript, né? Esse aqui ele cria um timer. Então ele fala, olha, depois de certo tempo, é esse duration aqui, então ele vai mostrar a mensagem, né? Que é um hide igual a... não, o hide é o escondido, então ele fala que escondido é igual a falso, então ele vai mostrar. E aí, depois de X segundos, ele dá um hide igual a true. Daí ele esconde de novo, tá? Então, isso aqui é um timer. Ele joga um contador de tempo e fala, daqui 2 segundos esconde essa mensagem, tá? Então, basicamente é isso que esse método showToast faz, tá? E aqui eu gostaria de começar a mostrar para vocês, né? Então, pensa... Quer ver, só para a gente finalizar o componente. Então, a gente tem uma parte HTML, que está aqui, que ele consegue esconder ou não. Daí a gente tem uma parte de JavaScript, que ele faz esse esqueminha de, ele muda a mensagem que você quiser, a mensagem que você passar ele põe aqui, e ele cria ele mostra a mensagem, ele mostra aquela div, e depois de X tempo ele esconde aquela div. Basicamente é isso. E aquele efeito visual, que ele aparece meio animado, ele esconde aos poucos, isso aí é graças ao nosso amigo CSS, né? Então, eu tenho um CSS aqui, Toast. Então, tem o código aqui, tem o código do Toast, tá? Então, tem aqui o código de sucesso, o código de erro, e aqui ele tem um keyframe, que ele faz uma animação, que ele põe a opacidade de 0 até 1, né, num determinado tempo aqui. Tá? Então, basicamente, esse aqui é o CSS que faz aquele Toast. Então, a gente combinou HTML, CSS e JavaScript, a gente conseguiu fazer o Toast, tá? Então, tirando essa parte de código que faz aquele comportamento todo, né? Que aí perceba que isso aqui não tem nada a ver com Vue.js, tá? Isso aqui, você pode pegar esse código JavaScript, esse código CSS e colocar isso numa página sua HTML e CSS, tá? Então, isso aqui não tem a ver com JavaScript, desculpa, não tem a ver com Vue.js, tá? Aqui a gente simplesmente espalhou o código usando o padrão aqui do Vue.js, e a gente criou um método no padrão Vue.js e a gente conseguiu fazer isso, tá? Eu falei para vocês que a referência está aqui, Então, tá aqui a referência do que eu usei. Eu deixei aqui no próprio código, tá? Então, se vocês abrirem aqui, esse aqui é o código-fonte que eu peguei para conseguir fazer esse efeito, Tem o demo aqui. Você clica aqui, ele mostra a mensagem, tá? Eu só coloquei num lugar diferente, né? Eu movi isso aqui lá para o canto. Bom, então meu ponto isso aqui está funcionando, a gente fez o Toast, né? A gente deixou a nossa aplicação mais amigável. Imagine que se eu quisesse, ao invés... Lembra aquele formulário que a gente fez a validação? A hora que eu dou uma nota, eu não preencho, eu clico em enviar, ele mostra isso aqui. Imagine que ao invés de eu mostrar aqui, eu mostro um toast com erro. Olha, preenche os campos. De repente, esse toast fica mais bonitinho do que essa mensagem aqui embaixo, né? Então, eu uso o toast, tá? Então, são coisas que deixam a nossa aplicação mais rica. Beleza, mas onde eu quero chegar? Por que eu estou batendo nessa tecla? O meu ponto é, vocês conseguem ver algum problema desse código?
esse código do show toast, daí eu tenho aqui no meio do meu código aqui que tem tudo a ver com curso, com enviar notas do curso, aí no meio tem um toast. Vocês conseguem enxergar algum problema nisso aqui? Então, gostaria, falem um pouco aí, o que vocês acham? Ou vocês acharam legal? Pô, não, ficou legal pra caramba ter esse toast aí. É que para a gente a novidade já é o mínimo de novidade que tiver, a gente já vai gostando, né? Então é meio complicado, né? A gente não sabe outras funcionalidades, né? No meu caso, para mim já é uma ideia boa, né? Muito bom, eu gostei. Legal. E você, Luiz? Olha, eu estava tentando colocar no contexto da orientação a objeto, né? Se está tão encapsulado isso, essa classe aí com as funções e tal. Eu estava tentando dar uma enxergada nesse aspecto, assim, mas eu também não consegui enxergar com tanta clareza, assim, que há de errado, né? Tava tentando achar uma forma de encapsular isso tudo, tentar reduzir aí, né? Mas também Uhum. não. Acho que para mim, eu acho que assim estaria bom também, né? Ele tendo a funcionalidade aparecendo e tal. Tá. Mas legal, tá? Então, né, eu estou tentando ir apresentando aos poucos, né? Mas aí um problema que seria disso, né? E que é o seguinte. Então imagine aqui eu tenho o código tudo voltado para curso, tá? Então pensa que o nosso negócio aqui, o nosso contexto é sobre cursos. Nós estamos querendo vender cursos, né, para os alunos. E aqui eu tenho o código disso. Aí no meio desse código eu tenho no mínimo uma funcionalidade que não tem nada a ver. Um show toast aqui. O que que isso tem a ver com curso, né? Então, se a gente parar para pensar, não tem nada a ver com curso. Ele tem a ver com usabilidade, ele tem a ver com deixar a aplicação mais bonita, sei lá, ela pode ter muitas, né, outras aspectos do que Mais a ver realmente com um curso, CSS, né? né? Vocês concordam que eu poderia tirar esse toast daqui e, né, o site vai continuar vendendo o curso, tá? Daí, é claro, ele vai ter no aspecto de usabilidade, ele vai estar um pouco pior, né? O usuário pode estar um pouco mais confuso, ele não sabe se deu certo aquele clique naquele botão que ele clicou, mas, né, em termos de curso, isso aqui não tem nada a ver. Então, isso aqui é o gatilho. Eu fiz isso aqui, eu quis mostrar para vocês que é super legal em termos de usabilidade e tudo mais, né? Em termos de Vue.js, é legal também que a gente conseguiu criar um método aqui meio isolado, né? E a gente adicionou essa funcionalidade no nosso site, também é legal. Nesse aspecto, tá bacana. Mas no aspecto, é, né, de qualidade, vamos falar assim, não tá muito legal, porque isso aqui, teoricamente, não tem nada a ver, tá? E depois a gente vai ver que tem muitas outras coisas aqui que tá misturado. Por exemplo, essa parte de calcular a nota não tem nada a ver, né? Ó, calcular a nota, enviar uma nota, uma revisão, não tem nada a ver com comprar curso, com adicionar curso. São coisas diferentes. Uma coisa é a parte de reviews de curso, outra coisa é a parte do curso em si. E a gente vai começando a misturar um pouquinho a lógica de negócio, né? Então, aqui, pelo menos, a gente tem dois aspectos. Tem a parte de comprar curso e tem a parte de notas de curso. Pelo menos a gente tem esses dois aspectos. E agora a gente tem um terceiro aqui, que é essa parte do toast. Ah, mas é pouco código. Beleza, é pouco código, né? Quase não atrapalha. Mas é outro aspecto, né? É outra regra de negócio isso aqui. Então a gente tem pelo menos três contextos aqui, né? Três aspectos, né? Não sei o melhor nome, o melhor termo para isso, mas vocês conseguem enxergar isso agora eu falando desse jeito? Sim, Ou seja, você. é igual assim que nem você falou, se tratando de curso. O curso, assim que comprou aquele curso, ele não precisa comprar mais, né? Então, no caso, assim,
Ali a gente tem a possibilidade de incluir o mesmo curso mais de 2 vezes, né? Então, eu acho que também essa funcionalidade para curso, não sei se é válida também, né? Porque se tratar de curso, né? Porque você comprou aquele curso é seu, você não precisa comprar novamente, né? Uhum. Não, eu concordo com você, assim, tudo tem a ver com curso, né? Uhum. Tirando esse show toast aqui, tudo aqui está meio relacionado a curso. Mas você concorda que uma coisa é o comprar curso, outra coisa é dar nota para o curso? Você percebe que são funcionalidades meio É. diferentes? Poderia ter uma Por mais sessão que de eles são... avaliação, né? É. Então, mas por que eu estou falando assim? O que eu quero chegar, Na componentização, né? exatamente, é na parte de componentes. Então, esse código, ele vai tendendo para o caos, porque ele vai ficando gigante, ele vai ficando tudo num arquivo só. Isso aqui vai virar bagunça. Agora, imagine que esse código, ele está gigante. E aí o Halston quer mexer na parte de revisão de curso e o Luiz quer mexer na parte de compra de curso. E aí o Halston vai lá e mexe um monte na parte de revisão, o Luiz vai lá e mexe um monte na parte de comprar curso, e a hora que vocês vão fazer commit disso, vai dar ruim, porque a gente vai commitar no mesmo arquivo. E aí todo mundo mexeu em tudo, todo mundo mexeu no data, e galera, vai dar conflito, vai. Mesmo que o Git é uma ferramenta fantástica para ajudar a gente a resolver conflitos de código, vai dar ruim, né? Então aí que entra a ideia de criar componentes, né? O que que é componente? A gente tentar pegar esse aspecto e criar tentar dividir responsabilidades. Então eu tenho uma responsabilidade do código, eu acho que essa palavra responsabilidade é uma palavra boa para representar isso. Então eu vou pegar a responsabilidade de dar nota, eu vou pôr num componente. Eu vou pegar outra responsabilidade do código, que é a responsabilidade aqui do mostrar mensagem, e vou pôr em outro componente. E aí eu vou reestruturando esse código em vários arquivos de componentes, tá? Eu não fiquei batendo nessa tecla, mas se vocês reassistirem o último vídeo, onde eu falei do view CLI, eu falei do Vuetify, vocês vão perceber que tudo lá é componente, tá? Então, de propósito, eu não fiquei batendo nessa tecla, ó, isso aqui é um componente, isso aqui é um componente, mas se vocês criarem um projeto do zero, usando o Vuetify, usando o VueCli, vocês vão ver que, por padrão, tudo está quebrado em componente. Então, uma página é um componente. Essa página de componente, ela tem outros componentes dentro dela, tá? Então, essa é a ideia central. Eu vou começar a quebrar isso aqui em componentes. Então, essa é a ideia, tá? Uhum. Então, a gente vai olhar para essa página de uma outra forma. De repente, a gente fala, Desmembrar, né? olha, essa parte de cima vai ser um componente de cabeçalho, ou eu tenho um componente de carrinho, de compras. Eu posso ter um componente chamado curso. Eu tenho um componente de notas. Então, você começa a pensar em componentes, tá? Então, primeiro, pode ser bastante informação, isso, ou de repente você pode bater o olho, caramba, eu entendi o conceito, mas eu não sei não estou falando nem de como criar um componente, em como dividir responsabilidade. Isso aqui é responsabilidade do quê? Né? Então, no começo não é uma tarefa tão fácil, tá? Daí, conforme você vai fazendo mais coisas, né, e você vai pegar alguém um pouco mais experiente e vai dividir para você em componente, aos poucos você vai pegando essa ideia, tá? Mas primeiro só tenha isso. Olha, se eu fizer tudo num arquivo só, né, vai tender para um caos isso. Então, componente é uma solução de colocar tudo que tem a mesma responsabilidade num único lugar. E aí você começa a formar unidades menores de código com responsabilidades mais únicas, tá? Então, em poucas palavras, isso é a ideia que a gente quer entender o nosso código, tá? Perguntas até aqui? Então, é o que basicamente também
você colocou como o caso de uso mesmo, né? Que não é somente só a funcionalidade, né? Mas tem também o que ele é impedido de invadir também, né? Essa questão de separar, criar essa divisão. Também, às vezes, sei lá, você tá no mesmo arquivo, um cara tá editando no mesmo tempo que você, o cara vai comer tua linha lá, sei lá, bem o que você falou, né? Mas é nessa questão do componente, fica bem claro mesmo, né? E como dividir mesmo. Parece que são membros, né? No mesmo corpo ali, você tem a cabeça bem estabelecida ali, o braço também, né? Não É que eu fica tava falando da tudo... sua página na lá, né, Luiz? Estava bem grande o código, eu até falei, né? Não, tá totalmente... Mas tá assim minha página, cara. Tá só É, no JS. Tá só no JS. Eu até comentei a última aula aí. Então, eu até comentei a última aula que tá bem amadora, inclusive, né? A parte do header ali, o footer, tudo numa mesma. Aí, tipo, você tem duas páginas também. Tipo, à medida que você vai dando uma aprofundada no estudo mesmo, você vai vendo que é um modelo bem iniciante mesmo fazer assim, né? Mas aí, É. mas Não, o mas que. faz parte, né? A Aham. gente tem que seguir essa sequência, tá? Se você começar É que a o parte de projeto, requisito também se envolve aí, né, o Roger? É mais essa questão que eu tô falando, nesses requisitos, esses dois requisitos aí, né? Tanto a restrição ao não funcional, né? Que você está colocando aí, não, ó, coloca aí preenche o campo, senão não vai para frente. É uma regra dentro da regra de negócio, você tem os dois requisitos ali, né? O funcional e o não funcional. Aí, certo? aí, nesse contexto que eu estava tentando adicionar aí um comentário, mas na parte de componente, para chegar no componente, né? Que aí Sim. tudo envolve é porque para mim, em caso de uso, era sempre parte de funcionalidade, cara, era sempre no aspecto de função, cara, sabe, de método mesmo. Mas o Aham. método não é somente uma ação, né? Somente uma entrada. Ele pode ser É, um requisito, né? Ele pode estabelecer uma restrição, né, cara? Isso sim. que aí quebrou um pouco essa ideia que o caso de uso era só uma função, você clica no botão, ele faz alguma coisa. Não, ele passa por um filtro da restrição, né, do que tem ali nas privações ali, as regras ali, para depois ele poder, né? E aí, basicamente o que eu entendi que você fez ali, né, na hora de preencher a parada. Posso estar meio viajando na parada, que é bem mais simples que você tá mostrando uma forma muito mais simples, né? É que eu estou tentando colocar junto com a parada aqui da Não, mas faculdade. é nessa linha sim, cara. E, e aí, relacionado ao que você estava falando, o meu projeto está amador, né? Mas pensa que a sequência é aquela. Não adianta nada. Imagine que você sabe tudo sobre componentes. Aí você fica viajando lá, que componente que eu vou criar. E aí o negócio não Sim, sai. não Então, sai. não pensa muito nisso. Sai fazendo, faz a funcionalidade, e aí depois que você terminou, você olha, será que isso aqui está com muita responsabilidade? Será que esse código está com muita responsabilidade? E aí Sim, a resposta provavelmente vai ser sim. E aí você fala, tá bom, como que eu consigo, o que que eu consigo quebrar? Então, no nosso caso, a gente consegue quebrar um componente de review e um componente de compra curso, tá? uhum, E aí a gente começa a quebrar responsabilidades em componentes menores, tá bom? sim, Então, deixa eu ver como que tá aqui, ó. Aqui eu entro na parte de componentes. Então, agora esquece um pouco essa parte teórica de componente, de responsabilidade, que o arquivo está muito grande, e vamos ver tecnicamente como que a gente cria um componente em Vue.js, tá? Então, esse aqui que é o convite que eu quero fazer para vocês aqui na lição 11. Então, a lição 11 eu quero criar um componente bem simples com vocês, só para você entender no Vue.js o que é um componente. Tecnicamente, o que eu preciso com Vue.js para criar um componente. E aí vocês vão ver que é bem simples. E aí a gente vai entrar com um conceito novo, que é parecido com o data, só que é um negócio chamado props,
tá? E aí, geralmente, quem está começando com Vue é uma coisa que ele tem dificuldade. Ah, eu não entendo o que é props. Ah, mas qual que é a diferença de props e data, tá? Então, a gente vai tentar revisar isso. Então, a gente vai criar um componente bem simples para tentar deixar bem claro mesmo o que é um componente, tá? Então, vamos partir aqui para o código. Então, o que é o código? É um código um pouco mais simples que o Toast ainda, tá? Ele é um código aqui que eu consigo dar umas alertas, tá? Então, não é o Toast, ele não vai ter muito código JavaScript para fazer aparecer, mostrar. Ele simplesmente tem uma parte visual aqui, que são esses alertas, tá? Então, ó, esse aqui é um código JavaScript que faz isso, tá? Então, deixa eu partir aqui para o código. Ô, Roger, dei uma pincelada no Nuxt e é aquela sensação de quando a gente vai pro Vue, né? Pega, tipo, parece que o negócio facilita mais ainda, né? No É, gerenciamento é, doideira, não, cara. Nuxt é legal, sim, tá? Ele vai resolver outros problemas para a gente. Calma, a gente vai chegar lá no Nuxt. Sim, sim, sim. Ó, então, vamos lá. Deixa eu ver, eu acho que ele adicionou aqui, Student Node. Ó, então eu tenho esse bloco de código aqui, tá? Deixa eu pôr ele aqui. E olha o que ele fez aqui. Ele adicionou essas, né? Então, ó, tá vendo? Eu tenho uma section e eu tenho 3 divs, que são 3 divs de aviso. Ó, eu tenho um aviso de sucesso, de aviso e uma de erro, né? E, e aí imagine que eu quero isso em muitos lugares do meu software. Toda página tem um lugar que eu quero pôr uma mensagem para o usuário. E aí alguém fala, poxa, transforma isso num componente. Eu quero que isso aqui seja um componente. Eu não quero que isso aqui eu tenha que escrever essa div. Aí você pode até falar, poxa, mas eu não estou vendo nenhum problema em escrever essa div. Ó, tá aqui uma div, eu ponho aqui, ó, 2, 3 classes e beleza, tá feito. Por que isso aqui tem que ser um componente? Tá? Então, lembra, eu quero mostrar para vocês primeiro fazer um componente extremamente simples, mas pensa que isso aqui ele pode começar a ganhar mais responsabilidade, ele pode começar a ter mais código, ele pode ter JavaScript, que ele vai aparecer e vai sumir depois de algum tempo, ele vai ter regra que depende do tamanho da mensagem, ele mostra uma letra maior ou menor. Então, isso aqui é um componente. Ele pode virar um componente que ele vai ser mais rico, ele vai ter mais comportamento. E aí, tudo isso vai estar dentro de um código, de um arquivo, né, separado, ao invés de estar código espalhado. Um pedaço do HTML aqui, um pedaço do CSS ali, um JavaScript lá em outro lugar. Então, eu quero transformar num componente. Ô, Beleza? Roger, e normalmente essas classes CSS, eles sempre vão dentro do componente também, a propriedade CSS do componente é normal ou ela fica, por exemplo, num style.css? A ideia está Ela, dentro do componente. legal, que massa, cara. Porque daí, Bem cara, mais fica lógico, né? Faz mais sentido mesmo, né, cara? Mais isso. intuitivo, cara. Porque daí Não imagine que mistura massa, as coisas. você vai começar um outro projeto e você precisa desse componente no outro projeto. Você vai pegar aquele arquivo, vai pôr no outro projeto e pronto, está feito. É a peça do quebra-cabeça, né, cara? Bota. É Lego, Muito é Lego, ele massa, vira um cara. Lego. Você tem uma peça de Lego que você arrasta para outro projeto, Show tá? de bola. Então vamos lá, vamos ver aqui no nosso PDF, tá? E aí é o seguinte, se vocês olharem os cursos de Vue.js que tem por aí, eles começam, né, inclusive aqui na documentação oficial, quer ver, o Vue.js Components. O ViewMaster? Ah, não. Ah, pode crer. Deixa eu ver. Ó, é assim que ele fala que você cria um componente. Ele fala, ó, você pega Vue
component, dá um nome para o componente e põe lá um template. O que é o template? É o código HTML. Então, no curso oficial do Vue.js, a primeira forma que ele mostra de criar um componente, ele mostra assim, tá? Mas eu vou ser bem sincero, eu não gosto, porque na prática, quando você trabalha numa empresa, num projeto da vida real, não é assim que a gente cria componente. Você não vai ficar metendo HTML no meio, uma stringona aqui de HTML. Isso não é legal, tá? Então, isso aqui é didático, é uma forma que é possível criar componente assim, mas na prática ninguém cria componente assim, tá? Então, eu nem vou mostrar isso para vocês. Eu já vou mostrar do jeito que a vida real a gente cria componente, tá? Que é você criar um arquivo .vue, ao invés de .js, .html, você cria um arquivo .vue, e isso sim é um componente. Beleza? Então, nós vamos criar dessa forma. Eu vou fechar aqui. Deixa eu ver. E aí a gente precisa de um outro componente, tá? Ah, tá. Aqui eu só mostrei, ó, qual que é a ideia? Eu quero criar um componente chamado alerta. Então, quando você pensa em componente, primeiro você tem que pensar no nome. Então, como vai ser o nome disso aqui? Ah, vai ser alerta. Então, ao invés de usar div, eu vou querer vir aqui e fazer assim, ó, alerta, tá? E aí eu ponho aqui, por exemplo, um 2.msg é igual, e eu ponho aqui, ó, blá, blá, blá. Isso aqui é um componente, eu não preciso passar classe, não preciso passar mais nada. Eu passo só o que interessa, que o que interessa aqui para mim é uma mensagem, né? Então, essa é a ideia do componente, tá? E, de repente, eu vou passar aqui um tipo da mensagem. Eu vou falar, ó, isso aqui vai ser do tipo sucesso. Aí ele vai ficar verde. Se eu falo, não, isso aqui é do tipo aviso, daí ele fica amarelo. Então, o componente vai ter essa regra para saber a cor que ele vai exibir conforme o tipo, e o que vai ser exibido vai ser conforme a mensagem. Então, isso aqui é um componente, tá? E aí, é claro, a gente vai desenvolver componentes mais complexos. Por exemplo, um componente de curso. Eu vou simplesmente colocar aqui, ao invés de colocar todo esse código aqui, tudo esse código, que é um código gigante aqui, ó, que eu acho que vem até aqui, ao invés de colocar todas essas linhas aqui, que deve ter umas mais de 100 linhas aqui, eu simplesmente vou vir aqui, né, depois e vou criar um componente chamado curso. E pronto. Isso aqui vai saber exibir o curso inteiro. Então, essa é a ideia do componente, tá? Mas, beleza, vamos de novo criar um componente o mais simples possível. Então, o componente mais simples possível é esse nosso alerta, tá? Que eu quero converter isso aqui para isso aqui, tá? E aí que eu mostrei aqui para vocês que eu quero criar esse componente, ó, o alerta, que eu tenho um tipo dele, ou posso chamar de ícone, e um texto, né? Que daí tem meu texto. Isso aqui é o componente alerta. E aí a ideia de componente é isso, né? O componente são pecinhas de Lego que eu vou encaixando e depois eu posso pôr um Lego dentro do outro, tá? Daí aqui, beleza, eu mostrei que isso aqui é o jeito didático de criar um componente, né? Que é um view component. E aqui a tela, eu peguei essas imagens aqui do curso oficial, né? Aqui eu crio um componente produto, ele tem template, tem um data, né? E aí é assim que você usa, você cria aqui um componente produto, né? Por exemplo, no nosso caso seria o componente curso. E aqui é a forma de você passar atributos, né? Lembra que a gente pega, por exemplo, eu tenho uma imagem, eu tenho uma imagem aqui em algum lugar, né? E aí, essa IMG, né? Eu sei que eu tenho no HTML o IMG, né? E o IMG, eu preciso passar o SRC, onde eu passo o caminho de uma imagem. Mas quando eu estou usando o Vue.js, eu faço o bind, né? Então, eu ponho 2 pontos, tá? Então, é por isso que o componente tem esses 2 pontos MSG aqui, né? Porque é a forma de fazer bind. Então, eu tenho um atributo, o meu componente vai ter atributo, tá? Então, isso aqui... E aí, o atributo eu dou o nome que eu quiser. No HTML, o IMG tem SRC.
No meu componente, eu crio o atributo com o nome que eu quiser, tá? Então, ao invés de criar MSG, você falar, eu quero criar texto, eu quero criar em português, você cria do jeito que você quiser. Então, isso que é legal. Vai estar muito mais semântico. Você vai criar um comando, né? É um componente. Eu acho que a palavra é isso, é semântico, né? O que que esse componente tem? Um componente de alerta, ele tem um texto, tá? Então, isso é uma semântica que você acaba criando para o seu componente. Tá? E aqui vem a estrutura básica de um componente, tá? O componente, ele vai ter a parte JavaScript, que é o script, ele vai ter a parte de template, que é o código HTML, e vai ter a parte de style, que é a parte de CSS. Daqui a pouco a gente volta nisso aqui. Isso aqui é a parte de como você começa a criar componentes. O componente precisa conversar com o pai dele, né? O que é o pai dele? Né? No nosso caso, o pai desse alerta é esse index, né? Então, o index está usando o componente alerta. E, às vezes, eu quero que o alerta, né? Vamos pensar que o componente alerta, ele tem um botão X para fechar. Então, a hora que o usuário clica, eu preciso falar para o pai dele que, ó, o componente alerta recebeu um clique. E aí, isso aqui, ele vai fazer alguma ação com esse clique lá do componente, tá? Então, é a forma. Bom, isso aqui, a gente volta nisso aqui, tá? A ideia. Deixa eu ver. Acho que a ideia é voltar. Isso aqui é a parte de comunicação entre componentes, tá? Então, primeiro vamos criar um componente simples, onde nem precisa ter comunicação, e depois a gente vai ver a forma de fazer comunicação entre componentes. Então, beleza. Deixa eu pegar minha colinha aqui, eu vou fazer um git diff aqui, cara. Deixa eu vir pro end aqui. Agora eu venho pro start de novo. E agora eu faço um git diff. Tá. Isso aqui, deixa eu ver. Tá, então, a primeira coisa que eu vou precisar fazer, eu vou ter que importar um JavaScript que é o view loader, tá? O view loader, ele sabe ler um arquivo .view e reconhecer que aquilo é um componente, tá? Então, eu vou pegar isso aqui. Deixa eu ver se é só isso mesmo que eu preciso. Tá? E aí tem dois view loaders, né? Eu tenho o view loader para view 2, que é o que a gente vai usar, porque a gente está nesse curso vendo sobre view 2. E eu tenho o loader do view 3, né? Quem quiser usar o view mais novo, ele usa esse view loader, tá? Aí só um parênteses. Quando você usa Viewtify, você usa ViewCli, você nem precisa de saber disso aqui. Você não precisa colocar esse JavaScript, da mesma forma que você não precisa colocar o Vue.js. Já vai vir tudo embutido e configurado para você, tá? Como aqui nós estamos usando um view da forma mais simples, a gente pegou um HTML de página estática e a gente injetou aqui um JavaScript que transformou e passou a gerenciar a nossa página HTML. Então, a gente está vindo dessa forma de fazer páginas. Então, nesse caso, eu tenho que colocar tanto o Vue.js quanto o Vue Loader, tá bom? Mas, se você assistiu o último vídeo lá que a gente falou do VueCli, a gente falou de Viewtify, ele já vem tudo isso aqui já plugado para a gente, tá? Então, nesse caso, não está tudo plugado, então eu vou ter que vir manualmente. Embaixo aqui, onde eu importei o Vue.js, eu venho aqui e importo também o Vue Loader, beleza? Importei, então agora eu já ganhei aqui o poder, o superpoder de poder criar componente. E como que eu crio um componente? Eu venho aqui na raiz do meu projeto, tá? E eu vou criar uma pasta aqui. Então, eu tenho duas pastas, eu tenho a pasta CSS, imagens, JS. Eu vou vir aqui e vou criar uma pasta, componentes barra alerta.view. Então, isso aqui é um arquivo .view, um componente. E aí,
recapitulando, um componente ele tem que ter, deixa eu fechar isso aqui. Um componente tem que ter 3 partes. Uma parte de template, tá? Uma parte de script, tá? Ele quis ser espertão aqui, eu vou apagar isso aqui por enquanto. E uma parte de style. Então, é 3 em 1. Eu tenho aqui CSS, JavaScript e HTML. Então, isso é um template, tá bom? Só que agora, para eu conseguir usar esse componente aqui dentro, eu preciso falar para o JavaScript, para o Vue.js, olha, essa página usa um componente. E aí, como que eu faço isso? Tá? Então, eu venho aqui no meu JavaScript, venho aqui, deixa eu guardar essa, esconder aqui. Então, ó, eu tenho aqui no meu JavaScript, eu tenho várias seções, né? Eu tenho a seção aqui de data, eu tenho a seção aqui de methods, eu tenho a seção de computed, né? E aqui eu preciso falar, geralmente embaixo do meu data aqui, na verdade, tanto faz onde, né? Eu vou colocar aqui no começo, tá? Eu vou falar aqui que eu tenho um components, tá? Eu vou falar, olha, esse Vue.js, né? Essa página aqui que eu estou usando, esse script aqui, Vue.js, né? Ele usa componente, tá? Então, eu vou pegar e vou falar que ele usa aqui um componente. Tá, e qual que é o componente? É o componente alerta, né? Eu criei um componente chamado alerta. Então, note que o nome do componente é o mesmo nome do arquivo, tá? Você pode ser diferente? Pode, mas não é o ideal. O ideal é que você use o mesmo nome para ficar fácil encontrar as coisas, tá? E aí, deixa eu só garantir aqui como que eu importo esse componente. Tá aqui, ó. Eu ponho aqui, ó, components, e aí eu ponho aqui esse código, que é onde eu uso o view loader, que é o que a gente importou lá naquele JavaScript, e o caminho, né? Então, eu vou vir aqui, vou pôr http view loader, eu falo a pasta atual, na pasta components, então tá aqui components, / alerta.view, alerta.view. Então, isso aqui vai ler tudo que eu colocar naquele componente e vai transformar num componente. E aí, uma vez que eu fiz isso, aqui no meu arquivo JavaScript, eu posso vir aqui no meu HTML, né? Porque esse HTML está importando aquele JavaScript, né? Está aqui embaixo, o main.js. Então, ele importa aquilo lá, que é uma instância do Vue. Daí, ele passa, todo esse HTML, ele passa a ser gerenciado pelo Vue. E agora, ele passa também a saber carregar componente. Então, eu posso vir aqui e pôr o componente alerta, tá? E aí, esse componente alerta, vamos ver se dá certo, esse componente alerta, eu quero só criar inicialmente um template chamado H1 aqui, eu vou pôr aqui, oi, e vamos ver se ele vai carregar isso, tá? Então, isso aqui vai ser o nosso primeiro componente, né? E vamos falar, oi, componente alerta, tá? E aqui, só para a gente testar, eu vou pôr aqui uma class, e essa class, ela vai ser um alerta. Não, vamos por alerta minúsculo aqui, para não ficar muito feio. E aqui a gente põe a classe ponto alerta, tá? Que isso aqui é alerta, que é um CSS. E aqui eu vou pôr um color, red. Não é read, né? É red. Põe aqui ponto e vírgula e beleza. Coloquei uma cor. Então eu coloquei HTML, template e CSS. Não coloquei JavaScript ainda, tá? A gente vai chegar nessa parte aqui. E agora, tá bom. Vamos recarregar isso aqui? Já deu certo, nem precisa recarregar, já tá aqui, ó. Ele já importou o componente. Então, criamos nosso primeiro componente, tá? Então, note que massa que é isso. Eu usei alerta. O HTML não tem essa tag alerta, né? Ele tem section, ele tem div, ele tem h3. E aqui eu coloquei uma tag alerta e ele apareceu aqui.
E agora, olha que massa. Se eu pegar e duplicar isso aqui, salvei, olha lá, apareceu, né? 4 vezes, porque eu coloquei 4 componentes alerta aqui. Beleza até aqui? O que vocês acharam até aqui? Beleza. Que demais, hein, cara? Muito massa, né? Então, note que não é nada muito difícil criar um componente. Basicamente, eu só tive que colocar, sim, aqui um script, que é o ViewLoader, e aí tudo começa a partir aqui para o componente, que é um arquivo. E agora eu vou começar a extrair código daqui e jogar para componente. A ideia é eu conseguir transformar tudo isso aqui em componente, tá bom? Então, esse é o objetivo, tá? E aí, como eu falei, a grande dificuldade não é nem o como eu crio. Como eu crio, vocês viram que é fácil. Eu vou começar a criar arquivos.view. O que é difícil é o que. O que vai ser componente, né? Quais responsabilidades eu vou começar a tirar daqui e jogar para componente? Esse aqui é o desafio, é o grande desafio, tá? Que isso aí é a experiência. Conforme vocês vão fazendo, vocês vão aprendendo mais a fazer isso. Agora, beleza, eu quero mostrar agora, né? Um outro detalhezinho aqui que a gente pode fazer, tá? Então, deixa eu só dar uma... Ah, beleza. Então, é isso que eu vou... Tá? Eu queria pegar esse trecho aqui, ó, que é o module.export, tá? Então, nesse componente, eu vou ter que fazer isso aqui, tá? Então, eu vou vir aqui no meu alerta, né? Nesse componente alerta. Então, eu vou criar esse trecho de código aqui, tá? Que é JavaScript, tá? Isso aqui é um export. É uma coisa que a gente, na parte de aula de JavaScript, a gente não explorou a parte de import e export, tá? Isso aqui é o escopo e carregamento de arquivos em módulos, tá? Então, isso aqui é uma aula que eu estou devendo para vocês, tá? Mas aqui, então, pensa que esse código aqui não é Vue.js, tá? Isso aqui é JavaScript. Então, isso aqui é um bloco JavaScript, aqui eu estou colocando um código JavaScript, e aqui é um framework, né? Um framework, ele espera que você siga padrões. Então, da mesma forma que aqui eu tenho padrões, né? Eu tenho métodos, eu tenho computed, eu tenho o meu data. Então, isso aqui são padrões que o framework reconhece. Se você renomear esse data aqui para ABC, o Vue.js vai se perder, né? Porque você saiu do padrão. Então, ele espera que você tenha um bloco data. Então, da mesma forma, aqui no meu componente, eu preciso ter um bloco aqui de exports, e aqui dentro eu preciso ter um props, tá? Então, aqui entra no props, tá? E aí, o que é props? Props é quando você fala que esse componente, ele vai expor atributos lá para quem usa esse componente. Então, esse aqui é o componente alerta. O que eu quero? Quem usa o componente alerta, o que ele vai precisar passar para aqui dentro? Eu posso falar que a gente pode passar um texto. Então, ele vai ter uma propriedade, um props, texto. E aí, esse código que está aqui fixo, que a gente colocou né? A gente colocou fixo aqui no código, eu não quero que seja fixo, eu quero que isso aqui venha. Então, quem usar esse componente vai passar para dentro do componente. Então, eu venho aqui e passo o texto, tá? Então, eu estou falando, olha, esse componente tem uma propriedade texto, e esse texto vai ser injetado aqui dentro. Basicamente é isso, tá? Eu vou salvar. Ele quebrou aqui, parou de aparecer, né? Porque, e se a gente olhar aqui, deixa eu dar um recarregar aqui. Eu acho que ele não deu erro mesmo, porque eu não falei É que que esse texto... o texto não valor está em ou é canto só o nenhum, né? nome? É que o Não, texto não está. desculpa. Tá sem Ó, valor? fala, Houston, primeiro aí. Porque a mensagem não está em lugar nenhum ainda, né? Do texto ali, você apagou a mensagem do texto, mas você não colocou ela em algum... Né? Então, ó, ele apareceu o A, mas Aí, realmente o texto, eu não setei esse texto, né? Então, agora, o que vem? Vem aqui no meu HTML, onde eu coloquei o meu componente alerta, eu preciso passar um texto. Então, eu venho aqui e passo um texto, ó. Eu falo, ó, texto é igual
oh, né? Lá. Né? E aqui eu venho aqui e passo um texto igual, eu vou passar um lorem aqui. Deixa eu passar um lorem. Aí. Eu pego esse lorem aqui, jogo aqui dentro do meu texto. E aí, o que que eu errei aqui? Deixa eu ver o que que eu errei. Peraí que eu... Ele salvou? Ó, deixa eu ver o que eu errei aqui, galera. Não gostou desse? Identifier Y. Acho que tá no Y o problema. Acho que essa vírgula? Não. Não gostou desse texto? Vamos ver o que que ele está falando aqui. Deixa eu ver o erro. Invalid expression. Não gosto da expression. Deixa eu só tirar os 2 pontos aqui para ver. Não, eu já sei por que que deu erro, tá? Eu vou pôr, inicialmente eu vou pôr assim, tá? Daí eu já explico por que que deu aquele erro. Então, olha só. O que que é texto, né? Ó, alerta é uma tag HTML que não existe. Mas a gente criou um componente com esse nome, então ele passou a existir. E a gente importou aqui no nosso main.js e a gente falou que existe um componente chamado alerta. Então, a partir do momento que a gente falou que tem um componente alerta, a gente pode usar ele e isso aqui passa a ser uma tag HTML válida. Então, o que que vai acontecer? O Vue.js vai ler isso aqui, ele vai interpretar e vai converter isso aqui para HTML, tá? Texto também não é um atributo válido do HTML, mas ele é um atributo válido do nosso componente, porque a gente criou uma props. Então, a gente criou uma propriedade, né? Então, leia que isso aqui é um atributo. O meu componente ele tem um atributo agora, chamado texto, tá? E a gente usa esse texto. Então, tudo que eu passar aqui dentro, isso aqui é como se fosse uma variável, né? É um atributo, mas que vira uma variável que a gente pode passar para dentro do nosso componente. E a gente usa onde a gente quiser. Se você quiser usar em 2 lugares, ó, eu vou criar um H1 e eu vou criar uma div aqui. Dentro dessa div eu crio um H1 e dentro desse H1 dentro desse H1 não. E do lado do H1 eu crio aqui também um texto, tá? E aí note que ele recebeu aqui um valor através da props texto e ele colocou em 2 lugares esse texto. Tá, e agora eu não preciso mais desse H aqui. Olha lá, olha o que aconteceu. Né? Eu passei o texto e ele replicou. Por quê? Se eu dar um inspect aqui, você vai ver que exatamente, em termos de HTML, isso aqui é uma div com H1 e H2. Né? Então, isso aqui, o Vue.js leu esse componente converteu todo esse código aqui e gerou esse HTML para a gente. Então, o navegador não entende alerta, mas o Vue.js entende, converte e gera o HTML válido, tá? Então, a primeira coisa que a gente entende dentro de um componente é esse props, tá? Dentro de componente dá para a gente criar mais coisas, tá bom? Dá para a gente criar, emitir sinais, a gente vai explorar um pouquinho mais isso. Mas isso aqui é o básico do básico de um componente, tá? E isso aqui é super poderoso. E isso aqui é o que a gente usa em aplicações no mundo real. Beleza? Então, isso aqui é o básico do básico de um componente. Fez sentido para vocês? Sim, Sim, demais. bastante. Então agora vamos Legal que brincar na um hora pouco. que ele gera no HTML, parece que nem tem componente, né? Não tem nem como você descobrir que tem componente, velho. Vai tudo gerar no mesmo HTML, inspecionando, né, a página. A hora que você inspeciona, você não sabe que isso aqui é um componente, tá? Você não sabe. Só que agora, a gente queria criar esse componente aqui, né? A gente queria criar isso aqui.
Então, a gente pode fazer isso. Então, agora eu vou criar isso aqui, eu quero que meu componente alerta represente isso aqui mesmo, né? Então, eu vou copiar aqui, trazer para cá. Daí eu posso apagar isso aqui. Então, eu uso essas classes. Então, é claro, essa classe, ela tá lá no meu style.css, né? Aí cai naquilo que o Luiz falou, mas onde vai estar isso? O correto é eu pegar isso aqui lá do meu style e trazer para cá, tá bom? Esse é o correto, tá? Então, por enquanto eu não vou fazer isso, eu vou aproveitar aqui. Vou pôr aqui meu texto. E basicamente é isso que eu quero, tá? Só que agora note que aqui eu tenho um ícone, né? Então eu quero colocar esse ícone aqui, tá? E aí, note que eu não quero colocar um ícone, deixar o usuário saber o que que é bomb, né? Bomb aqui isso aqui, ele é, é uma coisa interna do meu componente. Para o usuário, eu quero passar uma propriedade, chamado tipo, por exemplo, né? Então, o usuário passa um tipo erro e o meu componente tem que saber que isso aqui é um bomb, né? Então, de repente, eu poderia fazer assim, ó. Eu poderia, né? Lembra que é Vue.js aqui? Então, eu poderia pegar e falar o seguinte, ó. Se for, eu ponho aqui um VIF, e eu falo que o tipo é igual a erro, né? Então, se o tipo for igual a erro, aí sim ele vai fazer, vai, vai printar isso aqui, tá? Se não, eu ponho aqui um velse, né? Então, se for um velse aqui, aí não vai ser bomb, aí vai ser isso aqui, ó. Vai ser o check, tá? E vai ser success. Então, tá vendo? Eu tô começando a colocar regra aqui no meu componente, tá? Então, isso aqui vai ser um check. E a minha classe, poxa, a minha classe está aqui em cima, danger, né? Daí aqui teria que ser sucesso. Então, aí talvez esse VIF teria que ser mais externo, né? Então, eu vou pegar esse VIF aqui, vou colocar aqui. E aqui seria um velse. Vamos ver se vai dar certo. Tá? Então, eu só estou mostrando. Então, esse aqui seria o success, com vcheck. Se o tipo for diferente de erro, e se for erro, ele vai ser um danger com um vbom, com um ícone de bomba aqui, tá? Então, vamos ver o que aconteceu. Então, olha só, os componentes ficaram assim, só que agora o que é legal, se eu vier aqui, vou falar que isso aqui é do tipo erro. Olha lá, já mostrou uma bombinha. E esse aqui é do tipo sucesso, né? Por mais que eu não coloquei, mas ele é o velse, né? É o erro, é do tipo sucesso. Tá? E aí eu vou apagar esses dois aqui. Então, ó, já comecei a construir uma lógica, tá vendo? Então, olha só, a minha interface, né, a minha forma de comunicar com esse componente é isso. Eu passo o tipo e eu passo um texto.
E aí ele muda visualmente, tá vendo? Aqui eu não passei ícone nenhum, e aqui ele colocou uma bombinha, e aqui ele colocou um check, tá? Daí você fala, poxa, mas ficou feio esse código aqui, né? Coloquei esses VIF aqui, não ficou muito legal. Dá para fazer de uma forma mais elegante, tá? Que é a forma que eu fiz aqui. Então, eu criei, né, um código aqui, ó. Daí esse código aqui ficou mais legal, tá? Então, olha só. Deixa eu copiar esse código inteiro aqui. Copiar esse código inteiro. Então, aqui eu fiz a primeira versão. A versão foi assim, eu fiz VIF, né? Onde eu quero duas formas, duas props aqui. E aí eu gero esse HTML calculando, né? Só que agora eu vou deixar isso aqui melhor. Deixa eu tirar esse mais daqui. Então tá aqui meu template. Meu template entra aqui. E aqui meu script entra aqui. E aí minhas props é texto e ícone. Eu chamei de tipo, né? Então, todo lugar que tá ícone é tipo, texto e... Ah, tá. Só que aqui eu usei success. Eu usei 3 tipos. Tá bom. Vamos ver. Deixa eu vir para cá. Então, aqui eu tenho o tipo success e tenho o tipo error. Danger. Danger. Olha lá. Então, consegui o mesmo resultado. Consegui o mesmo resultado, só que agora o código ficou um pouco melhor. Então, vamos ver como que eu fiz aqui. Eu criei uma div, coloquei uma classe calculada, chamada badge classes, coloquei um ícone calculado e coloquei o texto, né? Daí o ícone calculado, olha só, ele é um computed, então note que a gente está usando Vue.js na veia aqui, né? Então isso aqui é um computado. Então, ó, o icon class, ele vem aqui, ó, ele põe isso a classe e ele põe essa classe conforme um array. Daí eu tenho um array aqui. E esse array tem um array aqui, ó. Se for sucesso, ele põe essa classe. Se for warning, ele põe essa outra. Se for danger, ele põe essa outra. Né? Então eu criei aqui um array, né, um objeto, e esse objeto tem um par de chave-valor que ele injeta aqui dentro, através de cálculos aqui. Tanto cálculos para a classe quanto para o ícone. Então, né, então, tem mais de uma forma de fazer isso. Então, eu tentei reescrever esse componente. Eu fiz uma primeira versão para vocês mais simples, e agora está aqui uma forma um pouquinho mais elegante. Tá? Posso fechar aqui. E no final, a nossa interface, então, isso que é legal de componente. Note que eu escrevi o componente aqui, e a implementação do componente, eu posso mudar e não vai afetar nada meu HTML. Se eu quiser mudar a regra de negócio por trás de um componente, eu mexo aqui no componente e o meu HTML, né, que é o código cliente que usa o componente, não é afetado, tá? Então, isso aqui é legal. E agora, né, eu posso sumir com isso aqui. Então, basicamente, eu vou pegar aqui agora, criar, né, lembra, eu fiz assim, ó, eu tenho sucesso, eu tenho um warning, o warning é um alerta. Eu ponho aqui o tipo warning e o meu texto é igual. Cadê o... Tá aqui.
Então, agora eu posso tirar todo esse HTML e agora o que eu tenho são alertas. Salvei. E está aqui. Né? Então, a gente teve o mesmo comportamento visual, só que agora usando componente. Né? Agora, eu queria... Tem duas últimas coisas que eu queria falar para a gente encerrar essa aula de hoje, ainda sobre componentes, né? A primeira foi o erro que deu, né? Eu comecei, que eu coloquei o tipo assim, eu coloquei 2 pontos aqui, né? A hora que eu coloquei isso, vou colocar em um só aqui, ele deu erro, né? Ele deu um erro aqui. Né? Por que que ele deu erro? Porque ele não entendeu o que que é sucesso. A hora que eu coloco 2 pontos, ele vira um bind. Então, ele está fazendo bind para uma variável que teria que estar no meu data, tá? Então, aí, ou seja, a hora que eu coloco o bind aqui, isso aqui vira JavaScript. Então, o JavaScript, ele tenta achar a variável success. E ele não acha, daí ele dá um erro. Então, se eu converter isso aqui para string aqui dentro, daí ele entende, daí deu certo. Né? Ou eu poderia vir aqui e criar uma variável, por exemplo, A, tá? E aí ele não achou, né? Essa variável A. Aí eu venho no meu data, né? Eu venho aqui no meu script, no meu main.js, e eu venho aqui no meu data, e eu crio uma variável A, que isso aqui tem o valor de success. E aí ele achou, e aí para de dar o erro, tá? Então, isso aqui é Vue.js, né? Então, por isso que esse A deu certo aqui. Então, eu poderia usar o bind aqui. Então, ou eu coloco em formato string, daí eu uso o tipo, ou se eu fizer o vbind, aí eu coloco uma variável, e essa variável pode ter o valor que eu quiser. Ou seja, ao invés de colocar esse código aqui fixo, eu também poderia passar isso aqui com MSG, né? E aí eu ponho o bind aqui, e aí eu pego que esse MSG, que está aqui, MSG, 2 pontos, é igual a alguma coisa, tá? E aí cai na mesma forma, né? Daí eu posso pegar aqui meu app.msg igual, e aí eu vou, faltou fechar aqui, né? E aí eu consigo mexer, tá vendo? Então, o que eu colocar aqui vai aparecer lá, tá? Então, isso que é o legal do Vue.js, tá? Então, tudo que eu consigo fazer com Vue.js, eu consigo fazer dentro de um componente, tá? Então isso aqui... Então, esse é o erro que eu comecei lá, na hora que eu criei a primeira versão do componente, eu coloquei 2 pontos, deu aquele erro, daí eu tirei os 2 pontos, parou de dar o erro, e agora aqui eu estou explicando por que aquilo aconteceu. E onde eu quero chegar com tudo isso, tá? Então, agora eu vou mostrar... Vamos ver que está aqui, ó. Git status. Eu vou desfazer tudo isso que eu fiz. E aí vocês fazem, né? Vocês replicam isso aí. Mas agora eu vou mudar aqui. Eu vou mudar aqui checkout L12 and mais components. E aqui eu cheguei na versão final, tá? A versão final dos componentes. E é onde... Vamos ver se o código tá assim. Olha só, esse aqui é a versão final do projeto, tá? Onde está tudo baseado em componentes, tá? Então, vamos olhando aqui aos poucos. Então, olha só, eu tenho um componente aqui de alerta, que foi o que a gente fez. Daí eu tenho um componente de curso, tá? E o componente de curso tem toda a lógica de curso, ele tem as props, tá? Ele tem aqui o data, ele tem adicionar curso, ele tem calcular. Aí ele começa... Esse aqui é a última coisa que a gente não viu, tá? Daí a gente continua na próxima aula e a gente vai ver o significado do emit, tá? Isso aqui basicamente ele emite sinais para o componente que usa o curso, tá? Então quem usar esse componente vai receber eventos, tá? Então isso aqui é a forma de fazer eventos, que é a última parte aqui do PDF,
que é essa parte do rádiozinho, né? Então, a gente tem uma torre que emite sinal e a gente tem um rádiozinho que recebe essa onda, né? Esse sinal, tá? Mas, vamos, a gente vai falar de novo disso aqui. Então, tá aqui a versão final, tudo é componente. Então, ó, eu tenho meu componente de revisão, eu tenho meu componente de toast, de curso, de alerta, né? E aí, olha só como que ficou meu index. Então, aí, Luiz, a sua página está começando a ficar cheio de código. Olha como ficou a página de curso aqui. Ela ficou uma div principal, eu tenho um toast, eu tenho uma seção aqui de cabeçalho, que poderia também virar um componente, ainda não virou, mas poderia virar. Eu tenho aqui uma seção de header, tenho a seção de notas, tenho minha seção de alertas aqui, e aqui eu tenho minha seção de cursos. Olha como ficou. Ficou uma section, que eu tenho uma UL, com uma LI que faz um V4, e eu crio Isso um que eu ia curso. perguntar. Ainda o V-for, ele vai lá no index, né? Sim. Não seria dentro do componente, né? Ah, putz, que legal. Então, olha só, o componente é o curso. E dentro do curso, eu tenho o componente de revisão, tá? Então, olha só, esse curso, se eu abrir esse componente de curso, quer ver? Deixa eu fechar tudo aqui. E aí eu vou abrir o componente curso aqui. Vou colocar para o lado. Esse componente, ele usa o review. Então, note que esse componente index, ele só usa o componente curso, alerta, curso e alerta, eu acho só. Ah, e o toast. E o componente curso, ele sim usa um review. Então, aqui, para esse efeito aqui, para essa página, eu só conheço o curso, onde eu passo um curso, daí eu falo aqui, ó, quando acontecer uma review, uma ação de review, eu vou chamar esse método, quando eu clicar no botão Add Course, eu vou chamar esse outro método, e toda a parte de review está aqui dentro. Então, olha só, aqui sim eu uso o review. Então, todo aquele código, que é um bloco lá de várias linhas, ele está encapsulado, eu acho que a palavra é encapsulado aqui, tá? Então, a responsabilidade está dentro disso aqui, né? Então, esse componente encapsula a regra de review, tá? E daí está aqui o componente de review. Tudo separadinho, então tá cada código separado. Então, galera, isso aqui é a forma profissional de fazer sites, tá? Então, quando você quer fazer sites dinâmico, tá aqui como que a gente tem que fazer. Esse aqui é o gran finale, né? Não, na verdade não é o gran finale, né? O gran finale é o que a gente viu na aula passada usando ViewCli com Viewtify. Aquele lá sim é o gran finale, né? Ô, professor, nessa branch aí, vê se a opção lá do botão lá que eu te falei tá funcionando. Ou não. Vamos Porque ver, essa Raul. branch quase que é a final, né? Então, vamos lá. Eu clico aqui no comprar, ó, ele mostra, tá? Realmente, ó, eu comi bola aqui, ó. Esse Né? botãozinho, esse aqui não tá funcionando, tá? É bem fácil a gente arrumar isso aqui. Eu vou Uhum. arrumar, eu já anotei aqui, tá? Mas, ó, o botão tá funcionando, tá bom? Ele tá comprando, mas Né? o computed que mostra isso aqui não tá funcionando, tá? Então, bem observado, eu vou corrigir isso aqui. Mas, olha, a revisão tá funcionando, eu venho aqui, dou nota, olha, É, sei, tá. né? Põe a nota, dou enviar. Então, ó, tudo tá funcionando, tá? Só que tá tudo em forma de componente. Perfeito. Tá? Assim, o gran finale mesmo seria a gente converter isso aqui para um ViewCli usando o Viewtify, tá? Mas não vai ser nada muito diferente, tá? Então, vale a pena a gente fazer uma aula aqui extra, onde a gente vai recriar tudo isso aqui usando o ViewCli, usando a biblioteca de componentes Viewtify, mas a gente vai criar daí o componente alerta, curso, tudo lá dentro, né? Daí a gente não vai precisar do toast, porque o toast o Viewtify já tem, então o alerta a gente também não vai precisar ter, a gente vai criar 3 componentes. Talvez a gente crie um a mais, que é o de carrinho, né? Daí o carrinho que a gente coloca lá no header,
seria um componente separado também. E aí o nosso HTML, a nossa página principal, ela vai ficar enxuta, bem enxuta, tá? E aí Muito é bom. assim que a gente faz um projeto real. Então, vamos lá. Eu acho que com mais uma aula, mais um vídeo, a gente consegue concluir. Porque daí a gente refaz esse site de cursos usando tudo que a gente viu na última aula que a gente gravou falando de Viltify, tá? E aí a sequência correta é essa. Né? Tem as aulas até chegar ao componente, e aí de componente tem o grande finale, que é usando toda a tecnologia da stack Vue.js. Tá? Então, aí é isso que eu queria mostrar para vocês. Show. Beleza? Muito massa. Então, acho que a gente conseguiu cobrir todo o conteúdo, tá? E agora, quem quiser assistir os vídeos, né? Daí agora, aqui no PDF, né? Eu coloquei o link. Daí eu acho que agora, a gente vendo dessa forma que eu mostrei, eu acho que daí fica um pouco mais fácil de entender o vídeo oficial do Vue.js, que eu coloco o link para ele aqui. Aqui eu dou a introdução, né? Sem framework. E daí vem aqui o curso oficial. O curso oficial é esse aqui. Tá? Então, pode ver que o curso oficial, ele, né, ele vai falando, né, de... tem mais uma coisa que eu não falei, que é o tratamento... não, o evento... Esse aqui é do Click, beleza. Ele fala de componentes, tá? A parte de componentes desse curso eu falo diferente, que é isso aqui ele fala usando aquilo lá que eu falei para vocês, que é o view.components, que a forma que ele mostra aqui, para mim, não é o que a gente usa na vida real, tá? Então, esse vídeo aqui, para mim, não faz muito sentido. Aí, Ô, esse Roger, aqui é... Oi, pode falar. na parte do VueCli, ele utiliza um router, né? É como se fosse uma ligação, né, que eu reparei esse detalhe lá no Nuxt, né, que torna um pouco mais simples, né? Mas é como se seria um componente que faz essa ligação dos componentes para a página que eles estão sendo implementados ali? Ou... Tá. Ó, bem observado, cara. Então, ó, eu tô notando, eu tô devendo falar para vocês aqui, para complementar, de View Router, tá? Espera aí que eu já falo o que que é. Tô faltando falar para vocês da comunicação entre componentes, que é isso aqui, ó. É a parte de eventos, que nada mais é, eu fiz o código aqui, eu só não expliquei para vocês, tá? Que é essa parte, ó, quando você tá aqui na página principal, isso aqui recebe, tá? É a parte lá de emitir, é como que um componente filho conversa com o componente pai, tá? Então, isso aqui eu não falei para vocês, então deixa eu anotar aqui, que é o emit, tá? A parte técnica que faz isso, tanto é que se você pegar aqui, ó, o componente review, provavelmente ele emite sinais, quer ver? Ele vem aqui e faz, ó, isso aqui. Isso aqui é a forma de comunicar, tá? Então, é o $emit. O $emit é do view, isso aqui ele emite para o pai. Aí o pai captura com o arroba new review, tá vendo? Arroba new review. Isso aqui captura o sinal emitido pelo componente filho e chama o método, né? Que daí o método é JavaScript dentro lá do methods. Tá? Então, falta a gente falar um pouco mais disso aqui. E falta a gente falar do View Router, tá? Então, o que é View Router? O View Router também é outro JavaScript que você injeta aqui na página, tá? Você tem que, da mesma forma que a gente colocou o HTTP View Loader, que a gente colocou o Vue.js, a gente coloca aqui, tá? Tem um CDN para o View Router. O que é View Router? Ele é a capacidade
de fazer a sua página, né, falando em poucas palavras, ter rotas. Então, o que é ter rotas? Tudo aqui está no index. O index é um single page application, é uma aplicação de uma página única. Só que na maioria das vezes a gente quer um pouco mais que isso, né? Então a gente quer vir aqui, poder clicar aqui num botão, ou clicar em alguma ação aqui e ir para outra página. Ah, eu quero ir lá para a página de salgados, eu quero ir para a página do Sobre Mim, né? Então essa navegação entre páginas, reaproveitando todos os componentes, é gerenciado pelo View Router, tá? É um negocinho tranquilo de ver, é bem simples entender o View Router, tá? Quando você usa né, o Viewtify lá com tudo, ele já vem tudo isso aí, já configurado. Mas é legal a gente ter uma aula sobre View Router, uma outra, na mesma aula dá para falar de View Router, falar de Emit, e aí eu acho que daí a gente conclui tudo que está dentro do Vue.js, né? E que daí seria... Eu vou colocar aqui. Python, JS, Git... Cadê o Vue.js? Será que eu não fiz? Ah, tá aqui. Então, é isso. Ó, a gente tem o Vue.cli. Ó, tá o router aqui, tá vendo? Isso aqui é um plugin do Vue.js, que é o router, Vue Router. Tem mais alguns detalhezinhos, né? Tem refs, tem slots. Mas olha, a gente cobriu aqui 80%, tá? Tem mais algumas coisinhas para falar, mas a gente já cobriu quase tudo sobre Vue.js. Legal. Eu vou parar a gravação, eu acho que por hoje tá bom em termos de conteúdo, né? Tem sim uns pontos para a gente conectar aqui. Deixa eu stop